e recebendo tantas ministrações aí na conferência, eu fico pensando assim, meu Deus, eu estou processando ainda muita coisa que nós ouvimos nessa conferência, muitas ministrações no Congresso de Mulheres, e eu, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui com a palavra separadinha, preparada para vocês, mas eu estou assim, Senhor, o que eu posso ministrar para trazer sobre vocês o movimento, a prática de tudo que nós temos ouvido? Quantas palavras, quantas ministrações do pastor Kleber, da pastora Marta aqui, quantas ministrações às terças-feiras, quantas ministrações você muitas vezes assiste até mesmo pela rede de televisão, internet, mensagens boas, tanta informação, tanta palavra, mas parece, né, que está tudo aqui, ó, igual uma caixa d'água, está cheio aqui, mas parece que a água, os rios não estão fluindo. O que está acontecendo? Que parece que eu estou ouvindo tanto, mas não estou conseguindo praticar, não estou vendo as coisas acontecerem. Pela misericórdia do Senhor, eu quero trazer um momento de ressurreição da oração dentro de você, da intercessão. O que pode desobstruir, o que pode limpar os nossos canos, o que pode realmente assim permitir de tudo que nós estamos recebendo, ministração, palavra, isso fluir para a prática, nós vermos milagres, resultados, é através da oração, queridos. É através da oração. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Eu tenho ministrado sobre compaixão. E eu li esse mesmo texto, pregando lá na nossa igreja no Jardim Esperança, mas para cá, a ênfase será outra. Lucas capítulo 7, nós vamos ler do verso 11 até o verso 14, o 15, do 11 ao 15. Lucas 7, do 11 até o 15. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, 11 diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele, com Jesus, os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, moveu-se de compaixão e lhe disse: Não chores. Chegando, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Feche os seus olhos, mas abra o seu coração agora para orarmos juntos. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra é viva e eficaz. Nós a adoramos com os nossos cânticos, semeaduras. Senhor, mas nós estamos aqui agora, Senhor, com expectativa no nosso coração para aprender, para ouvir e colocarmos em prática. Eu preciso dessa palavra, Senhor. Eu preciso dessa palavra na minha vida. Eu preciso, nós precisamos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Aleluia. Eu gosto de repetir que todo púlpito deveria ter aqui um espelho, né? Eu falo isso há muitos anos. Eu comecei a pregar, eu tinha 14 anos de idade. Foi a primeira vez que eu preguei. E numa igreja muito tradicional, eu cresci numa igreja muito tradicional, mas numa programação de jovens, a única que teve coragem de ir à frente para pregar fui eu. E com 14 anos eu preguei, e uma pessoa se converteu. Eu me lembro até hoje que eu chorava mais do que a pessoa que veio à frente, da alegria que eu estava aos 14 anos de idade. E ali ao pregar, eu sempre usei essa expressão, sempre repeti, que eu gostaria que na frente aqui do púlpito tivesse um espelho, porque quando a gente prega para vocês, nós estamos pregando para nós mesmos, sabe? A palavra é para a gente primeiro. Eu também gosto de falar que o ouvido mais perto da minha boca, qual é o ouvido mais perto da minha boca? É o meu, né? Então, quem primeiro tem que ouvir essa palavra sou eu.
e as mãos mais próximas de mim são as minhas. Quem primeiro tem que colocar em prática a palavra que eu quero compartilhar sou eu. Então, tudo que eu falar aqui, querido, em primeiro lugar, é para a minha vida. Depois você pode tomar posse também para você, para a sua vida. Amém? Você recebe isso? Amém. Quero falar um pouquinho desse contexto aqui para explicar por que eu escolhi esse texto. Jesus realizou muitos milagres. A palavra de Deus é recheada de testemunhos. Morando lá na Europa, eu tenho tido acesso a muitos pergaminhos e estudo da palavra de Deus, porque o alemão, o suíço, o austríaco, ele estudou muitos pergaminhos para traduzir, não é mesmo? Do latim, do grego, para o alemão, para o inglês. E ao pesquisar, ao ler aqueles grandes homens de Deus, como Lutero, como Zwingli, como tantos outros que traduziram, estudando e lendo, eu fui verificando o seguinte, queridos, que há outros livros, histórias que testificam os milagres de Jesus. Há muitos outros manuscritos que testificam que esses milagres aconteceram. Porque você pensa, a Bíblia, né? Está dizendo aí, como é que eu vou acreditar nisso daqui? Há muitos outros escritores que, ao mesmo tempo, na época, escreveram livros da sua própria história, que foi tocada por Jesus. Uma das histórias, que eu não posso dizer que é 100% verdade, mas para um historiador dizer, isso aqui de fato é verídico, e passou por muito teste, por muita pesquisa, porque eles nem cristãos são. Esses historiadores não são cristãos. Para eles provarem que aquilo é válido, eles pesquisam muito. E um dos pergaminhos, um dos escritos antigos da época da Bíblia, seria a história dessa viúva. Não se fala o nome dela na Bíblia, nem do filho. Só fala a cidade, Naim, que era uma cidade muito grande e próspera. E a única coisa que nós sabemos é que ela era viúva, não tinha mais o marido, e tinha um filho adulto. Esse filho adulto morreu. E aqui a Bíblia fala que eles iam andando e uma grande, numerosa multidão seguia aquele cortejo fúnebre, que era o costume enterrar fora da cidade, não se enterrava dentro da cidade. Não tinha cemitério dentro da cidade. Ia para fora da cidade, meio para o campo. E saindo e andando, a Bíblia fala que grande multidão seguia. Bom, para aquele enterro fúnebre, né, para aquele cortejo, uma grande multidão segui-los, significava que aquele jovem ele era muito conhecido, que aquela viúva era muito conhecida na cidade, e talvez até mesmo muito prósperos. Ele não era um escravo que estava sendo enterrado, mas era alguém muito conhecido, porque muita gente. Quando a Bíblia fala de multidão, ela está falando acima de 5.000 adultos. Toda vez que a Bíblia fala em multidão, está falando acima de 5.000 adultos. Muita gente. Né? Você olha assim, você se perde no meio daquela multidão. Então, mais ou menos isso aí. Umas 5.000 pessoas estavam ali, seguindo aquele cortejo fúnebre. E a Bíblia fala que Jesus, vindo com seus discípulos e também com uma multidão. Eu só não sei se diz é numerosa multidão. Vamos ver? No verso 11, multidão, numerosa multidão. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então, olha só, foi um encontro de multidões. Aqui, seguindo o enterro daquele jovem e a sua mãe viúva ali, uma multidão seguindo. E chegando na cidade, eles estavam saindo da cidade. Entrando na cidade, estava Jesus, seus discípulos, e também uma numerosa multidão. Aí poderíamos dizer mais de 5.000 pessoas. Onde Jesus ia, o povo seguia, né? Muita gente. E houve aquele encontro de multidões. Multidões, né? A multidão de um enterro e a multidão que estava com Jesus. E a Bíblia fala, então aqui indo o enterro, Jesus vindo de lá, a Bíblia fala que Jesus parou o esquife. O que será que Jesus fez para parar uma multidão? Ele está vindo, lá, muita gente, como é que viram a Jesus? Bom, ele tinha que parar a coisa certa, que era, desculpa a expressão, mas o caixão, né? O enterro, o esquife. Então, sendo carregado talvez em cima de carros de boi, porque eles não carregavam nos ombros, era o costume não carregar o morto, o falecido, né, nos ombros, vindo aquele caixão, vindo sobre bois,
a Bíblia fala que Jesus parou o esquife. Acredito que ele levantou a mão, parou ali, e como os carros de bois pararam e aquele caixão parou, a multidão também parou, a viúva parou. E no verso 13, ai, que verso lindo, eu amo esse versículo. A Bíblia fala, no verso 13, vendo o Senhor, moveu-se de compaixão, vendo-a o Senhor, moveu-se de compaixão dela e lhe disse, não chores. Ah, que lindo. A Bíblia fala que o combustível dentro de Jesus, eu preguei no Congresso das Mulheres, o que movia Jesus para fazer milagres, para fazer tanta coisa, para andar muito, para amar as pessoas, o que movia Jesus era a compaixão. E a Bíblia fala que quando Jesus viu aquela viúva, ele se moveu de compaixão. Dentro dele. O que é compaixão? É você olhar a dor, o sofrimento daquela pessoa e ir em direção para fazer algo. Não é só ficar com peninha, não. Ah, coitada, faleceu, né? Tá. Mover-se, ele olhou e ele se moveu. Ele estava ali disposto a fazer algo para amenizar a dor daquela viúva. E ele fala para ela, não chores. Mas como não chorar se o filho dela ainda estava morto? Peraí. Jesus não ressuscitou e falou, agora pare de chorar. Não, primeiro ele falou, não chores. E a Bíblia no versículo seguinte diz que Jesus falou ao jovem, levanta-te, jovem. Rapaz, né? Levanta-te. E o rapaz se levantando, olha o susto da multidão, hein? Levantando-se o rapaz, Jesus o restituiu, devolveu à sua mãe. Aí eu creio que aquelas multidões fizeram festa. Multidão daqui indo para o enterro, multidão de lá vindo para ver o milagre. Quando aquele jovem ressuscitou, eu acredito que lá, aquela cidade de Naim, ficou nos 7 dias de festa, de celebração pela ressurreição do filho daquela viúva. Que linda essa história, pastor. Isso é lá, pastora, isso é lá atrás. Eu nunca vi um morto ressuscitar. Eu orei pela minha mãe, eu vesti a minha mãe no leito de morte, né? Falecida. Fui eu que vesti a minha mãe, com a minha irmã, com as minhas irmãs, nós 3. Embalsamando ela, passando um óleo, um perfume, vestindo. Foi tão triste. Muito triste. E nós oramos para ela ressuscitar. Não foi vontade do Senhor. Vivemos em dias tão maus, que eu não sei dizer a vontade do Senhor. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva, mas talvez tivessem muitas outras mães que os filhos faleceram. O propósito eterno de Deus dá uma outra mensagem aqui. Mas o que eu quero colocar para você, queridos, que até hoje, o que eu tenho testemunhado e visto, Jesus tem se movido em compaixão, em caixões onde jaz casamento de pessoas. Jesus tem se movido em compaixão por pessoas debaixo de enfermidade, sim. Jesus se move em compaixão por jovens, por adolescentes que já entregaram a sua vida assim, a esse mundo, já desistiram de Deus e estão dentro de um caixão, entre aspas. Eu creio num Jesus que se move em compaixão por você, cristão, que parou de orar, que não acredita mais na oração. E aquele desejo de orar está dentro de um esquife, está dentro de um caixão, está sobre meio que um carro, né? Está sobre aí um carro de bois realmente. E talvez até muita gente siga você. Faz um corinho com você, tá vendo? Não adianta nada seguir a Jesus, não adianta nada servir a Deus. É melhor mesmo ficar nesse mundão, é melhor nem mais orar. O que adianta orar? Talvez uma multidão te siga assim, queridos. Meio que com aquela cara triste, criticando e realmente questionando as coisas de Deus. Quando a minha mãe faleceu, uma serva de Deus, uma diaconisa nova, 56 anos de idade. Isso, 56 anos de idade, nova. Trabalhando muito no reino de Deus. Ela teve leucemia. Deus não quis curá-la. Não há uma explicação para isso. Deus falou, não vou curar, eu quero ela aqui, eu quero chamá-la, eu quero que ela fique perto de mim.
é minha filha. Mas é minha mãe, mas ela é minha filha. Foi doloroso, mas Deus trouxe o consolo. Eu lembro que no sepultamento da minha mãe, uma multidão, mais ou menos isso, muita gente, eu não sei 5.000 pessoas, mas muita gente, muita gente. Ela conhecia muita gente, ela trabalhou numa escola como merendeira, ela conhecia muitos adolescentes, crianças que viraram jovens, adultos, se casaram, ela era conhecida na comunidade, nós crescemos lá, e muita gente, muita gente. Mas naquela multidão eu ouvi muita gente vindo, por que Deus fez isso com vocês? Por que Deus fez isso com ela? Aí, vocês oraram, jejuaram, fizeram vigílias de oração. E blá, blá, blá. Só, a gente já estava triste, hein? Coisa, hein? Uma multidão, queridos, a multidão que, perdoe a expressão, mas a multidão que segue um caixão, uma multidão, sabe, que está ali na curiosidade para ver realmente, sabe, no que vai dar, eu quero ver lá, sabe? Não está para consolar, não está para apoiar. Mas eu quero falar para você que na tua direção, se em alguma área da tua vida, você está caminhando no esquife, e uma multidão te falando palavras, está vendo? O que adiantou trabalhar? O que adianta se dedicar ao reino? O que adianta ser servo de Deus? O que adianta se guardar em santidade? Eu quero declarar que mesmo que tenha muita gente te contaminando, está vindo na tua direção, Jesus, com uma numerosa multidão, que se chama Igreja do Senhor Jesus, uma igreja viva, homens e mulheres de Deus que acreditam que o milagre é possível. Aplauda Jesus. A Jesus, a Jesus. Pode ser tua família, pode ser várias pessoas, pode ser um monte de demônio no teu ouvido. Tá vendo? Não adianta nada. Aí você está assim, Deus não te cura. Você está assim, o teu filho não se converte. Você está assim, o seu casamento não adianta. Você está assim, o seu grupo não está crescendo. Você não está conseguindo orar. Pode ter um monte. Uma legião de demônios. Mais de 5.000. Pode ter seres humanos só te levando a questionar, a enfraquecer, a duvidar da sua fé. Queridos, mas eu não estou nessa multidão, eu estou do lado de lá. Eu estou naquela numerosa multidão, é maior do que aquela multidão de lá. Uma multidão de cristãos, de homens e mulheres de Deus que creem que Jesus pode parar essa situação. Ele pode parar, Ele pode ressuscitar o que está morto, Ele pode realizar milagres, mas o maior milagre é dentro da gente mesmo, dentro de nós. Jesus está aqui para fazer isso. De que lado, que multidão você faz parte? Seguindo o enterro do evangelho, o enterro da fé, o enterro do casamento, o enterro da compaixão, o enterro da misericórdia, o enterro da santidade, o enterro da oração, ou você está vindo com Jesus? Eu creio, vamos lá. Eu orei pela minha mãe, vestindo ela, crendo, Senhor, se for a tua vontade, tu vai ressuscitar. Mas se não for, eu vou encontrar com ela na glória. O fim dela não é aqui, Jesus. A eternidade ela estará aí, e eu estarei aí também. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha, eu quero que ela ressuscite. Foram orações assim, queridos, chorando e lágrimas. A mesma oração eu fiz pelo meu pai, que foi assassinado. A mesma oração eu fiz pelo meu irmão de 29 anos. Estou falando de morte por causa do filho daquela viúva que morreu. Mas poderíamos testemunhar também, queridos, restauração de casamento. Poderíamos testemunhar, sabe, de jovens sendo separados e santificados para a honra e glória do Senhor Jesus. Podemos falar realmente de restauração das emoções, cura. Podemos falar de líderes e cristãos que têm a fé e a oração ressuscitada de uma forma de ser restituído. Me devolve, Senhor. Ressuscita aí o meu desejo de orar. Ressuscita a minha fé. Me devolve isso. O meu filho único ali talvez seja a minha fé, a minha oração, o meu ministério, o meu ânimo. Jesus me restitui. E Jesus restitui. Jesus restitui.
Jesus também cura nesses dias de hoje. Jesus faz milagres extraordinários. Eu ainda não vi uma ressurreição. Eu já soube. Na China, na Coreia, na Líbia, agora eu ouvi. Na Síria. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que viram a ressurreição. Temos alguns testemunhos no Brasil, mas eu nunca vi. Confesso para você. Não é o seu caso. Você não está no caixão. Aleluia. Fale glória a Deus. Amém? Estamos vivos, mas tem muita coisa dentro de você que está morta. Tem muita coisa que essa multidão, essa legião de demônios vai caminhando atrás para sair da cidade. Cidade fala de comunhão, de convívio, para te isolar, para te levar para um cemitério emocional, para te levar para um cemitério espiritual, para te levar para um lugar aonde você vai ficar isolado, deprimido, aonde você vai realmente terminar os seus dias de uma forma muito mal. Eu não estou falando de caixão, eu estou falando agora de emoções, eu estou falando do espírito. Quanto mais longe uma pessoa fica dos cultos, quanto mais longe a pessoa fica do convívio ali no grupo familiar, ela vai esfriando, ela vai caminhando em direção realmente a fora da cidade. Repita comigo, eu não quero sair da cidade, do convívio dos meus irmãos, em nome de Jesus. E eu quero estar lá, naquela multidão lá. O lindo, queridos, que Jesus tem compaixão de nós, mesmo que a gente ainda esteja do lado de cá, nessa multidão, caminhando em direção, realmente, ao enterro de tantas coisas boas e lindas na nossa vida. Eu poderia falar desse jovem, eu comecei a traçar um perfil do porquê que ele era tão importante para aquela viúva, para a mãe dele, porquê que ele era tão importante na cidade. Não dá tempo, mas assim, você é muito importante. Teu casamento é muito valioso. Se eu divorciar ou não, o que importa para Deus? Você, jovem, a tua santidade é muito importante para Deus, mas eu sou se eu não estou nem se eu chutar o balde, e aí? Queridos, eu estou assim fazendo um registro dos milagres únicos de Jesus na Bíblia, no sentido dele se dirigir a uma pessoa, e Jesus, ele veio com os discípulos, ele entrou em Naim, para ressuscitar um jovem. Não tem mais nenhum registro dessa cidade na Bíblia. Jesus se preocupa com a unidade, com uma pessoa. Ele se importa com você, sim. O diabo está te enganando, mentindo nos seus ouvidos, que Jesus está preocupado, é com a multidão aqui, é com a igreja, é com o prédio, é com o pastor Kleber, são com os grupos. O diabo, ele é eficaz nisso, mentiroso. Ele é um mentiroso, um enganador. Mas nessa noite, você vai ter um encontro com a compaixão de Jesus. Ele vai se mover com a compaixão na tua direção, para primeiro ressuscitar dentro de você a voz dele, a oração, o amor, a fé. A ressurreição disso vai devolver dentro de você a vontade de viver, a vontade de fazer a obra de Deus, a vontade de realmente fazer a diferença, em nome de Jesus. Lá na Suíça, um testemunho, estávamos no culto, é um grupo pequeno ainda, umas 35 pessoas. Aqui já é uma multidão, comparado à nossa igreja lá, nesse comecinho. E eu costumo ir cumprimentar as pessoas, o meu alemão ainda está bem fraco, estou estudando lá o alemão, e cumprimentando. E estava um dia de calor, lá deu 32 graus. 32 graus é assim, é um calor, tão calor que tem... Se tivesse aula, as crianças nem iriam para a escola, iam suspender as aulas, de tão quente. Porque o inverno lá chega a menos 20, menos 15. Então, quando chega a 32 graus, é um calor muito seco. Estava muito calor, a gente estava de camiseta, calça comprida, mas uma roupa fresca. Eu estava de saia, de camiseta, e eu vi uma mulher toda cheia de casaco, né, entrou, e eu fui falar com ela, cumprimentar, ela me cumprimentou, o nome dela é Chantal, orem por ela. Está todo mundo vivo lá atrás, né? Chantal. Se for o Daniel, pode trazer para ele se assentar aqui e me ouvir. Nosso filho. E aquela mulher, pela misericórdia, né, do Senhor, eu posso dizer isso assim,
ela estava cheirando muito mal. A senhora está na Suíça, um país rico. Muitas pessoas, até com dinheiro, mas debaixo de uma opressão, de uma depressão tão profunda. O maior índice de suicídio não é no Brasil, não, queridos. É na Suíça, Finlândia e Japão, 3 países top do mundo. E ela estava andando assim, toda curvada e tal. E a minha discípula lá que me ajudou, assim, vamos orar por ela está aqui, me apresentou. E eu sentei com ela em um mau cheiro e muito casaco. E ela estava assim, debaixo de muita, muita opressão. As palavras dela, que ela estava se sentindo como se no enterro. Eu estou me sentindo meio que enterrada. Falei, mas tu vai ressuscitar hoje, em nome de Jesus. E comecei a falar do amor de Deus, da compaixão. Comecei a falar sobre a ressurreição. Ela começou a enumerar essa multidão aqui. Mas o meu filho falou isso. Porque o meu ex-marido falou isso. Porque a pessoa lá no serviço social. E começou a enumerar. Era uma multidão realmente de críticos, de pessoas que queriam que ela morresse mesmo. Me deu uma raiva delezinho. Me deu assim uma indignação contra o inferno, contra o diabo. Que eu falei, Jesus, o Senhor vai na frente, eu venho atrás. Chamei minha discípula, vamos orar agora por ela. E eu falei, olha, em nome de Jesus, você vai ser liberta. E eu comecei a falar em português com ela. Aí a minha discípula, que fala inglês comigo, ficou olhando para mim assim, sem entender nada, né? Porque não dava nem para falar em inglês, não dava nem para falar em alemão. Comecei a falar em português. Mas o diabo entende as línguas, os idiomas. Então foi em português mesmo, porque era com ele que eu estava falando. Me deu uma indignação. Falei, olha, Jesus está aqui. Eu quero orar, eu vou falar com você e tal. Aí o pessoal que vai passando já fica assim meio assustado, porque o suíço ele é muito, assim, tranquilo, não tem grito, não tem assim muito barulho, Pessoal muito tranquilo. Mas eu não estava nem nesse tom, eu estava assim, em nome de Jesus, não, nós vamos aqui estar orando, mas eu estava agitada, E falando em português. Comecei a orar. E da boca dela só saía assim, não, eu vou morrer mesmo. Vou morrer mesmo. Ela estava tão mergulhada, ela já estava dentro do caixão do esquife, com a tampa fechada, ela não queria nem viver. Engano do diabo, e eu oro e tal, e vem Chantal para fora, e aí a menina, eu falei em inglês, a menina traduzindo para ela, e repete a oração, e tal. Ela está num processo de libertação, queridos. O que eu posso te dizer é que nós conseguimos devolver para ela, Jesus devolveu para ela a vontade de viver. Isso ela já recebeu, mas está no processo, a gente está trabalhando com ela. Ouve vozes, todo o tempo ouvindo vozes, ela falando comigo, aí a menina parava, olha, vocês são abençoados aqui, vocês falam o mesmo idioma, gente. Aí aqui ela falava com ela em alemão, ela falava em inglês comigo, e eu metia a bronca na oração em português. Estava uma mistura assim louca, Mas glória a Deus, foi liberta, Está nesse processo de restauração da alma, por ouvir muitas vozes. Ela falava assim, fala para ela, que eu estou ouvindo aqui, ele está falando aqui no meu ouvido, mas não estava dentro dela, realmente na opressão no ouvido. Ele está falando aqui comigo, e falando em alemão. Eu falei assim, diabo, fala logo em português comigo, está me cansando. Fiquei logo chateada. Aí fomos para uma sala, porque estava chamando a atenção do pessoal. Eu fui ficando chateada. Que coisa! Fala logo em português comigo. Ele falou em português. O processo de libertação daquela mulher. Então lá tem demônios de fofoca, de mentira, de opressão, de morte. O nosso papel na casa de Deus como cristãos, queridos, é estarmos naquela multidão. Eu não sou Jesus, mas é estarmos naquela multidão e nos movermos em compaixão para declarar ressurreição, para declarar vida, milagres e restituirmos a família, restituirmos àquela pessoa coisas que foram enterradas por planos do diabo. Onde você se encontra? Nessa multidão, dentro do caixão. Você é a pessoa que está ali do lado, mas sente que algo morreu, está ali. Ou você, comigo, pode vir nessa multidão com Jesus, declarando os milagres dele, os rios de água viva. Essa liberdade que nós temos aqui, queridos, no louvor, na dança.
Essa liberdade já contribui muito para você dar os seus gritos, você ir para uma praia, você caminhar ali, você ir para um lugar e falar: Deus, vem em minha direção em compaixão, Senhor, move-se em compaixão, ressuscita dentro de mim a oração, o amor, ressuscita dentro de mim a fé. Olha, queridos, é verdade, na Suíça é 1% de evangelho. Aqui na região dos lagos, aqui em São Pedro da Aldeia, 92 mil habitantes, 220 mil habitantes em Cabo Frio, a metade dessa população é evangélica. Glória a Deus. Você não vai dar mais glória a Deus, depois do que eu vou falar. 53% são evangélicos. Mas eu não sei se eles estão naquela multidão com Jesus, realizando milagres, sendo testemunho, dando bom testemunho. Eu não sei se eles estão naquela multidão celebrando, dando bom testemunho, realizando os milagres de Deus, ou se estão só dando o número aí para o censo do IBGE 2013, dizendo: não, a minha religião é evangélico, mas vai para a balada, mente, arrebenta com a vida de outros cristãos, é um líder que não dá exemplo, dentro das nossas igrejas também, queridos, não estou falando de outras igrejas, estou falando do nosso ministério, líderes sem compaixão, que não têm o nosso código genético. 53% já teria a política transformada, pagaria salários aos professores, teria hospitais funcionando. Eu sei que São Pedro da Aldeia está melhor até do que Cabo Frio. Nós teríamos aqui a região dos lagos, essas cidades, num estado muito melhor, se 53% de evangélicos se posicionassem, fizessem a diferença no trabalho, onde estivessem. Mas, glória a Deus, são 53%. Lá nós somos 1%. 1%. População do meu município, lá, nosso município, mais ou menos 20 mil habitantes. Aqui são 300 mil, 20 mil habitantes, muito menor que São Pedro da Aldeia. Numa caminhada, eu e minha discípula, a gente consegue caminhar 1 hora e fazer um círculo em volta do município, orando. A gente faz uma rota de oração assim, ó. Cada semana a gente, toda quarta-feira a gente muda, mas a gente está sempre fazendo uma rota ao redor, jogando óleo, orando, declarando. 1% na Suíça toda. Não sei quantos no meu município. No nosso município lá, mas 1%, ou até 3%, pelo que o Ralf falou, mas é muito pouco, queridos. Aqui nós temos uma aglomeração, você vê a igreja em tudo quanto é lugar. E nós somos uma igreja, queridos, de trabalho, que quer te colocar numa multidão que vai andar, quer te colocar numa multidão que vai andar, quer te colocar numa multidão que vai seguir Jesus, não vai ficar sentadinho no banco esperando me dar minha bênção, me abençoa, ora por mim. Não, vai te colocar lá no meio do trabalho, para você andar, para você realizar milagres, para você ir em direção dos mortos. Emocionalmente, espiritualmente, para você ir em direção dos perdidos, para você entrar em cidades e já fazer a diferença com Jesus. É isso que o pastor Kleber e a pastora Marta querem aqui em São Pedro da Aldeia. Não é um salão enorme, bonitinho, daqui a pouco com ar-condicionado, que você senta e recebe a palavra. Amém, receba, mas receba para fazer parte dessa multidão. Que Jesus na sua frente, não nós não somos nada, mas Jesus na sua frente realiza obras maravilhosas. Oh, Jesus, mova-se em compaixão dos enfermos aqui. Mova-se em compaixão, Senhor, daqueles que algo dentro deles mesmo morreu. Mova-se em compaixão, Senhor, dos jovens que algo morreu dentro deles. Mova-se em compaixão das famílias, das crianças. Oh, Jesus, mova-se em compaixão agora mesmo, Senhor. Nós queremos uma multidão de cristãos que te seguem, que realizam milagres lá no grupo familiar. Oh, Jesus, oh, Jesus. Mova-se em nossa direção, Jesus. Feche os seus olhos, querido. Pastor Kleber vai estar ajudando aqui, mas eu quero te perguntar, em que parte dessa história você se encaixa?
Você se encaixa nessa multidão que está com esse esquife, com esse cortejo fúnebre. Você está ali do lado de um caixão, só esperando te jogarem dentro dele. Ou você está com algo morto dentro desse caixão. Sua fé, sua oração, seu amor pela obra, pelo reino. Há cristãos aqui que a fé morreu dentro de você. A compaixão. Talvez porque você foi ferido, criticado, magoado. O diabo usou isso, essa flecha, esse dardo inflamado para destruir a tua fé. Para te colocar num cortejo fúnebre. Ou você, como eu, faz parte dessa multidão que está com Jesus. Firme e forte, crendo nos milagres dele. Que é possível ele realizar milagres hoje. Em todas as áreas das nossas vidas.